Olá a todos, eu sou a Juliana, estou aqui com a Julia Baker e com a Celisa Rosa para ter mais uma conversa sobre a exposição mais recente do projeto Imersões Digitais, Exposições e Novas Realidades. Esse projeto foi contemplado pelo edital de fomento a todas as artes da Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, e contamos com o apoio do coletivo Na Pupila para essas conversas. Olá, Júlia, olá, Salissa. Salissa, eu queria começar pedindo para você se apresentar, né, falando um pouco da sua história, da sua carreira, de onde você vem, as suas trajetórias no campo da arte também, e as suas pesquisas mais recentes. Oi, boa tarde. Eu me chamo Salisa, eu sou de Goiânia. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro e tenho trabalhado os últimos anos como artista. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, fotografia, vídeo, mas eu também trabalho com instalações e obras participativas. Assim, eu tenho uma pesquisa que é voltada para experimentações participativas. E agora nesse contexto que a gente vive atualmente, de pandemia, os trabalhos têm se voltado muito para a área digital mesmo. Então, o trabalho que eu estou apresentando aqui na exposição Imersões Digitais é um trabalho que está em processo. Esse trabalho se chama Isso Stories Não Mostram, que é um jargão, assim, um termo que eu e amigos e amigas usamos muito durante esse último ano, esse primeiro ano de pandemia, que são os recortes da vida real que a gente não coloca no Instagram por vários motivos. Então, em várias situações que iam acontecendo na minha vida, pelo WhatsApp, em conversas, a gente falava, mas isso a história não mostra. Então, eu comecei a fazer esses recortes e estou juntando um material, assim, fazendo uma curadoria de material que eu envio, que eu recebo, que eu dou print, que eu salvo no celular, mas que só eu tenho acesso, ou pessoas muito íntimas têm acesso, que são conversas, desabafos, imagens, textos. Tenho juntado esse material e aos poucos eu quero produzir uma publicação com esse material, um material digital, mas que vai para um plano mais físico, né? E a ideia é justamente não colocar ele no mundo digital, é deixar que não colocar nos stories, né? Então, durante o processo mesmo de exposição, eu não coloquei muito nos stories, porque o conceito da obra é que o story não mostra. Então, eu compartilhei uma parte do trabalho que está em processo, mas é de pensar as vidas que a gente leva, né? A vida digital, a vida real, quando que se mistura, o que a gente escolhe não recortar da gente para mostrar ou não, né? Então é mais uma brincadeira, uma experimentação assim, desse momento que a gente está vivendo, que é muito digital. Assim. Então, pessoas com quem eu encontrei na pandemia que eu não postei na internet, mas que eu vou postar nesse material, né? E algumas coisas que todo mundo fez, que todo mundo passou, mas que não postou também. Então, estou fazendo essa agora, né? Isso Story não mostra, que eu acho que como rede social da minha geração, o Instagram tem sido uma rede que a gente tem usado praticamente diariamente para fazer muitas coisas, para trabalho, para diversão, para se conectar, para pesquisar. Então, stories tem sido uma coisa que a gente olha quase que diariamente, né? E o que não aparece nos stories, né? Na vida de todo mundo, na minha vida e na vida de todo mundo. É uma provocação mesmo, nesse momento que a gente está vivendo. Esse seu trabalho traz assim uma espécie de reflexão crítica, né, sobre os tempos atuais, os tempos que a gente está vivendo,
que a gente está vivendo uma vida quase que holográfica, né, através das telas, né, dos celulares e dos computadores, né? E essa transferência, né, da existência da vida real para as redes, o universo digital em si, de forma editada, né, óbvio, né, obviamente, como você está dizendo aí, a gente edita, né, o que a gente quer que apareça ou não, né? Isso já vinha criando uma certa preocupação em profissionais de várias áreas, né? Muito antes da pandemia, né? Preocupação com as crianças, com os jovens, adolescentes, são os mais afetados, né? Por questões de autoestima, porque acaba acreditando mesmo que a vida das pessoas é tudo aquilo que é mostrado nas redes sociais, né? Mas me parece assim que na pandemia, eu tenho a impressão que depois da pandemia as pessoas começaram a compartilhar mais das suas vidas reais mesmo, né? A gente começou a ter acesso a partes que as pessoas escondiam, a pessoa quando acorda, o pijama, a roupa de ficar em casa, um cômodo não tão bonito, né, da casa, que não é um cômodo preparado para criar conteúdos e tal. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você concorda que agora a gente está vendo um pouco mais da vida real nas redes sociais, ou se você acha que a vida real é que ficou mais próxima da vida ficcional das redes, né? É, é, já que a vida real também, de certa forma, é uma grande ficção, né? Uhum. Sim. É, é isso, a vida real é uma grande ficção. Eu acho que dentro da minha bolha, eu consegui ter um pouco mais de acesso a esse cansaço que todo mundo está sentindo, a essa fragilidade, até pelo contexto de ficar mais em casa. Antes as pessoas viajavam, iam para um bar e postavam imagem. Agora ficou muito assim na timeline essa coisa de quem vê corre não vê correria, né? Tipo assim, eu tô postando a foto aqui bonitinha, mas tô na correria. Então, dentro da minha bolha, sim. Dentro da minha bolha, eu vi que as fragilidades, acho que chegou num ponto muito insustentável para todo mundo, né? Tipo, as pessoas estão surtando e estão colocando, estão compartilhando esses processos de outras maneiras, né? Mas também não sei até que ponto o que a gente decide acreditar, se a gente acredita que aquilo que está sendo postado é verdade ou o que não está sendo postado é verdade, né? E aí tem essa coisa de que as telas viraram realmente uma extensão do nosso corpo, assim, a gente acorda olhando para a tela e dorme olhando para a tela, né? Então a gente já está pensando no modo das conexões dessas telas, né? Então, talvez não dá mais para separar essa coisa de vida real e vida virtual, porque talvez já esteja muito próximo de pensamento, de conexão, das conexões que a gente vive fora das telas e dentro das telas, né? Agora, realmente dá para brincar e explorar mais, assim, em termos de como as pessoas querem se colocar, identidade ou não. Mas, e também tem essa coisa da produção de conteúdo, né? Como a gente está muito mais conectada, a gente pode curtir muito mais, postar muito mais, comentar muito mais. E aí toda essa produção muito grande da internet, né? Então, que é onde mais se tem produzido ultimamente, né? Em outro contexto, as produções estavam físicas ou fora do mundo digital e agora as produções estão muito dentro do mundo digital, né? Então, depois de um tempo, a gente vai conseguir também, talvez, refletir um pouco melhor sobre isso, porque agora a gente está vivendo essa confusão toda e é muito difícil ficar bem e tentar entender o que a gente está vivendo, né, ao mesmo tempo, apesar de já ter um ano desse processo. Mas eu não sei se dá para dizer se o mundo digital não é real e que o mundo real também não é ficcional, né? Porque é um show de horrores. É uma ficção mesmo, um show de horrores. Então, não sei se dá para dizer mais nesse momento o que é real, o que é ficcional. Ju, quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Eu estava pensando
pensando um pouco, Salisa, nos seus trabalhos, assim, né? Porque eu acho que você tem uma coisa de uma participação, assim, do outro muito presente também, né? Do corpo do outro presente. O trabalho que você fez na sua residência lá naquele museu em Pampulha, os trabalhos da árvore, né? Dos totens, você traz sempre as pessoas para participar. Agora, nesse novo mundo ficcional, como é que você está lidando com essa nova forma de participação? Você está sentindo falta disso? Você tá... Porque, assim, isso o Story não mostra, obviamente teve uma participação, assim, você coletou certas coisas das pessoas, mas eu imagino que a troca seja um pouco diferente, não a forma como o trabalho também é produzido. Enfim, queria saber como é que você está sentindo também essas questões e como é que está reverberando na sua própria produção. É um desafio muito grande, né? Porque realmente eu estava querendo percorrer o caminho da participação, que é onde eu acho que dá para experimentar outras possibilidades de arte mesmo. Então é um desafio muito grande não foi mais possível fazer isso nesse um ano. E aí eu tinha outros projetos, outras ideias que passavam pela participação que agora não tem jeito. Então é uma limitação, é um desafio. E aí é pensar em soluções digitais mesmo. Tem um outro trabalho que eu fiz, um vídeo que as pessoas me enviam material e a gente faz junto. Não é a mesma coisa, mas é interessante também pensar que cada um pode fazer um recorte de si para colocar, né? Que não é outros modos de participar. Então é interessante experimentar com isso também. Mas acho que no meu caso, eu tô conseguindo fazer quarentena, assim, sempre que possível. Mas eu moro em uma comunidade, então a gente tem algumas trocas. É uma situação mais limitada, com certeza, mas a gente tem algumas trocas. Então eu acho que isso me sustenta, assim, em diversos sentidos. Pensando nessa coisa da participação, né? Eu posso almoçar com outras pessoas, mesmo sendo uma rede pequena, mas de um contexto comunitário que a gente se cuida de outra maneira, né? Então eu acho que isso, em termos do meu trabalho, assim, acaba repercutindo na minha produção de alguma maneira, porque me sustenta fisicamente, emocionalmente, de maneiras invisíveis, assim, mas é um desafio produzir só no mundo digital. Nos primeiros meses eu fiquei produzindo autorretrato e filmando eu mesma até chegar um momento que eu não aguentava mais, assim, eu não aguento mais fazer um autorretrato ou fazer uma coisa me filmando, assim, não aguento mais. Então, pensar em possibilidades de participações digitais mesmo, talvez trocas. Eu tentei fazer um projeto de trocas de cartas com um amigo indígena do México, e aí o sistema de correio não aceita mais cartas do Brasil para o México. Então, isso foi uma limitação, porque isso poderia ser um trabalho bonito, né? Um indígena no México, um indígena no Rio de Janeiro, e aí essa troca não pode acontecer mais via carta. Então, vamos ter que fazer isso via digital ou pensar outras colaborações, né? Um outro vídeo que eu fiz que era: você me envia a foto que você quiser e eu faço um vídeo de montagem, que é interessante, porque eu sou fotógrafa, eu fotografo as pessoas. Então, quando a pessoa envia uma foto que ela quer, da maneira que quer, do jeito que quer, também é diferente pensar essa participação, né? Mas é um desafio, a gente vai ter que experimentar o tempo todo e reinventar outras formas de fazer, né? Não, com certeza. Falando um pouco, você falou que você é fotógrafa, né? E você estudou, foi jornalismo, não foi? Você podia contar um pouco para a gente como é que foi, assim, que você se descobriu artista, né? Que eu acho que isso é interessante também, que as pessoas às vezes acham, ah, não, tem que fazer aquela formação e por aquele caminho. Acho que eu ouvi de pessoas que às vezes vêm de outros caminhos e têm outras vivências, é bacana também. Sim. Eu estudei comunicação, não estudei arte. E eu comecei a trabalhar com arte, sim, tem essa questão, né? Eu, como venho de uma outra situação que não é estudar arte, eu tenho a impressão de que todo mundo é artista, assim, todo mundo consegue ser uma pessoa criativa em muitos sentidos, né? E que a arte, ela não é um objeto de museu, assim, a arte é um modo de vida mesmo, a maneira como a gente fala, a gente ouve, a gente come, a gente produz qualquer coisa.
Então, eu já parto dessa ideia de que todo mundo é artista. E aí teve uma exposição no Rio de Janeiro, que chama Rio de Janeiro Indígena, que foi no Museu de Arte do Rio, no Mar. E, por acaso, eu fui parar numa reunião de pessoas que estavam num processo de pesquisa para essa exposição. E aí foi uma exposição muito bonita, que teve uma curadoria indígena também, com a Sandra Benites, teve a Clarissa Diniz, o Pablo Lafuente e o professor Ribamar Bessa. Então, foi um processo muito aberto, assim, dessa pesquisa para essa exposição. Eles meio que convidaram quem quisesse, assim. Quem quiser fazer alguma coisa, pode fazer. E aí eu falei, eu quero fazer uma coisa. Ah, o que você quer fazer? Aí, então, quis fazer uma instalação, mas antes disso, 2017, eu nunca tinha feito nada com arte, assim, nunca tinha estado num museu, assim, como artista, e aí, por acaso, aconteceu que essa coisa da criatividade, de produções, da sua própria experiência, que é ser artista, isso todo mundo consegue fazer. E aí eu fiz uma produção, foi a Oca do Futuro, e aí, depois disso, comecei a pensar sobre possibilidades de elaborar a minha experiência por meio da arte, que para mim eu consigo me divertir com isso, assim, eu consigo criar situações engraçadas, eu consigo provocar isso por uma via que é de outro tipo de embate, que eu acho que é um caminho que eu gosto, assim, de provocar, de me divertir, de E aí eu escolhi esse caminho e estou conseguindo, nesse momento da minha vida, criar a partir da minha experiência. E eu não tenho uma técnica, uma linguagem, assim. A fotografia mesmo foi uma coisa que eu fiz depois de muitos anos da faculdade, assim. Depois de muitos anos da faculdade foi que eu comecei a fotografar. Eu estava no Rio de Janeiro já. Então, não tem, assim, essa coisa da técnica, né? Eu não tenho uma técnica, uma linguagem, uma elaboração técnica, mas um pouco de coragem, assim, para criar uma coisa que não necessariamente é bonita também, mas que são experimentações, assim. Acho que é mais esse caminho da experimentação. Mas você veio para o Rio para estudar? Eu vim para o Rio em 2014. Em 2014 eu vim para o Rio para morar. Eu vim porque o meu pai conseguiu uma casa e aí eu pagava aluguel e eu vim morar nessa casa, que é aqui onde eu moro até hoje, no mesmo lugar, aqui no Estácio, né? Que é uma comunidade indígena urbana, a gente mora todo mundo junto aqui. Então eu vim para o Rio em 2014, eu comecei a fotografar em 2014. Antes disso eu fiz alguns trabalhos na faculdade assim, mas não, que eu estudei lá em Goiânia, né? Mas eu não tinha nenhum trabalho, assim, não tinha feito nada. Aí aqui eu comecei a fazer um registro do dia a dia e depois de 4 anos eu vi que eu tinha um trabalho, assim, uma narrativa que eu achei que seria interessante compartilhar com as pessoas. Depois eu estudei aqui também, fiz mestrado na ECO, mas não tenho uma formação, assim, a arte é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né, assim, aprendendo a fazer coisas, mas não tem uma técnica, uma linguagem, é só uma experimentação mesmo. Juntando um pouquinho de tudo que a gente tem falado aqui até agora, né, sobre a ficção virtual, a ficção da vida real e a sua própria trajetória que você contou agora um pouquinho também, né? Eu queria comentar um trabalho seu, de uma série, né, que você fez chamada Identidade e a Ficção, né, em que você trata um pouco dessa questão da expectativa do outro sobre você enquanto uma mulher indígena, né? Que tenha que assumir uma identidade, se é que ela existe, essa identidade de indígena, né? É, e, e essa expectativa, você fala, né, um pouco também nas redes sociais, né, também sobre esse trabalho, que
a expectativa do outro diz mais sobre o outro do que sobre você mesma, né? E aí eu queria saber se isso é uma preocupação para você, do seu trabalho, assim, para você e para o seu trabalho, de desficcionalizar essa sua identidade. Ou se mais uma vez essa expectativa, né, seja de ficcionalizar ou desficcionalizar, também é uma expectativa do outro, assim, não tem a relação com você ou com o seu trabalho. É justamente essa coisa do indígena, né? Já é uma ficção, porque quem inventou o indígena foi o branco. Então já parte de uma ficção. Se a gente pensa em termos de hoje em dia, tem muitas questões assim. Acho que a gente está vivendo um momento de possibilidade de diversidade de identidade, né? Questões de gênero, diversas outras possibilidades de identidade que não está dentro desse contexto binário que a gente está acostumado. E eu acho que dentro dessa questão indígena também tem muitas possibilidades de ser indígena. Eu, como uma pessoa indígena de contexto urbano, tive que lidar também, tenho que lidar com uma expectativa, que é esse imaginário folclórico, né, do que é ser indígena, essa coisa do catálogo do museu, de uma imagem muito parada no tempo, que não corresponde à realidade. Então eu fiz essa provocação, essa brincadeira, porque não me sentia encaixada dentro de um perfil folclórico mesmo, parado no tempo, né? Se as culturas são vivas, as culturas se modificam, né? A gente está fazendo cultura. Então eu vi que eu frustrava essa expectativa, assim, desse imaginário. Então você não é uma indígena de verdade. E aí teve um momento que eu me dei conta que isso não era um problema meu. Assim, as pessoas às vezes achavam que eu, como uma pessoa indígena de contexto urbano, que eu tinha alguma crise de identidade, alguma coisa assim, mas eu vi que isso não era um problema meu, isso é um problema de como a outra pessoa me vê, e é uma questão de preconceito mesmo, né? O racismo é um problema dos brancos, assim, para eles que têm que resolver isso. Então, nisso também, de ser reconhecido ou não como qualquer identidade, independente de ser indígena, de questões de gênero, de qualquer outra coisa de raça ou etnia, eu acho que cada um é o que fala que é, isso tem que ser respeitado, e a gente está desconstruindo essas possibilidades também de uma identidade que foi colocada, né? Então, eu acho que é para superar as identidades mesmo, e ter uma abertura para pensar outras possibilidades de ser, outras possibilidades de viver. Então, eu estou interessada nisso. Então, eu fiz essa provocação para falar para as pessoas que eu não estou em crise de identidade, que isso é um problema deles. Eu estou preocupada em pagar boleto. Estou preocupada se a pessoa acha que eu sou uma coisa ou não sou. Eu estou superando as identidades. Eu quero acabar com todas elas. Eu estou falando que eu sou um animal, eu sou uma outra coisa. Então, foi interessante, porque é uma provocação que, de certa maneira, atinge alguns mundos, né? Se a gente pensa que existem vários mundos dentro do mundo, um mundo indígena também se vê provocado a pensar algumas questões e usar alguns símbolos de outras maneiras que não são tradicionais, que não são folclóricas, e também o mundo não indígena, que vai ter que lidar que não foi isso que foi ensinado, né? Não é uma identidade desse catálogo, dessa fotografia, dessa imagem parada no tempo, né? Que a cultura é viva. Então, foi divertido fazer essa série. Eu acho que mexeu com algumas estruturas e as pessoas começam a pensar como ver o outro, né? Muito além do que dos preconceitos mesmo, assim, às vezes saber reconhecer um indígena que não está caracterizado, por exemplo. O indígena não tem que estar de cocá e pintado 24 horas. Tem que saber reconhecer a identidade independente de alguma questão, né? Desse padrão, assim, que está aí difundido do que é você tem que ser assim, se você não é assim, você deixa de ser automaticamente. Então, é uma mudança de olhar no outro, né? Sim, essas questões de identidade, né? Elas também levam, às vezes, a gente, às vezes, para certas armadilhas, né?
que, por exemplo, eu, enquanto uma mulher negra, né, qualquer besteira que qualquer mulher negra fale, as pessoas vêm perguntar a mim o que eu acho do que fulano, ciclano falou. Sendo que quem falou foi essa pessoa, que você tem que ir lá perguntar para essa pessoa por que ela falou isso, defender o ponto de vista dela, enfim, né? E também acaba que a gente fica como linha de frente de certas lutas que deveriam ser lutas de todos, né? Por exemplo, na causa indígena, a luta pela demarcação de terras e pela preservação ambiental deveria ser uma luta de todos, porque todos nós precisamos respirar, precisamos beber água, precisamos, né, de condições climáticas para sobreviver, para nossa própria subsistência, sobrevivência, né? Então, acaba que os indígenas ficam na linha de frente de uma luta muito violenta, inclusive, sozinhos, porque parece que essa é uma luta indígena, essa é uma causa indígena, enquanto deveria ser uma causa de todas as pessoas que habitam esse planeta, né? Porque eu acho que o Covid também ele veio mostrar para a gente que as fronteiras elas são muito mais imaginárias do que a gente imaginava, né? Porque o planeta foi todo afetado, né? E o desequilíbrio em um lugar vai causar desequilíbrio em outro, ou seja, essas novas cepas, por exemplo, elas se espalham pelo mundo sem controle, né? Porque não existe isso, não existe a cepa amazônica, a cepa nova-iorquina, ela vai se espalhar pelo mundo, então é um problema de todo mundo, é um problema do mundo inteiro, né? Enquanto a gente não pensar de maneira coletiva, mudar essa nossa cosmovisão assim, de maneira global, geral, e não mudar essa expectativa individualista para uma expectativa coletiva, a gente não vai conseguir superar esse problema, né? É justamente isso. Eu lembro no início da pandemia que eu ouvi uma fala do Ailton, que ele falou que todo mundo foi procurar ele desesperadamente, né? E falar, e agora, e agora, e agora? E aí teve uma fala dele que ele falou, agora eu estou preocupado com os brancos, o que é que vocês vão fazer, né? A gente está fazendo o que tem que fazer. E é um pouco isso, sim, também. A gente precisa de superar muitas coisas nesse momento e enxergar a natureza de outra maneira, de enxergar a coletividade de outra maneira, de enxergar o privado de outra maneira, né? Porque essa vai ser a única maneira possível de pensar em uma sobrevivência. Senão, a natureza vai seguir o seu curso, independente da gente. Então, agora realmente a gente precisa de superar as identidades e pensar se existe uma humanidade, ela vai ter que ser para todo mundo. Senão não vai existir humanidade. Ju, quer comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, é complicado isso, né? A gente se vê enquanto coletivo, se vê também de tantas formas diferentes, né? Porque, como vocês estão falando, a gente é uma grande coletividade, mas aí a gente vai criando essas identidades e se subdividindo e criando problemas também, né? Na verdade, e conflitos, que é esse olhar do outro perante a minha pessoa, ou o meu olhar perante a mim mesma a partir do olhar do outro, né? Fica uma coisa bem complicada e também como as coisas vão sendo criadas e tudo mais, né? E eu acho que, por muitas vezes, você traz isso no seu trabalho, né? Sabe? Essa coisa do álbum de fotografia que tinha lá na Oca do Futuro, que você é um pouco assim, né? Qual é a minha origem, quem são meus ancestrais, como é que eu trago isso, se não tem como eu trazer da forma clássica, eu vou trazer de uma outra maneira, né? Então, e também essa coisa dos stories, bem ou mal, como você falou no começo, né, Juliana, que a vida, a realidade é uma ficção. A gente cria, né, a vida, né? A gente ficciona a nossa vida, né? E vai criando isso. Eu acho que por muitas vezes o artista acha que tem que fazer essa separação de trabalho e a vida, e por outras não. Ele entende que as coisas estão misturadas, né? Que eu acho que é isso que você está trazendo e está falando para gente, né? Que é esse entendimento seu de arte, né? Se todo mundo pode ser artista, então tudo que a vida é arte, né? E ao mesmo tempo a arte é ficcional, assim como a vida. É interessante um pouco, assim,
pensar dessa forma também. Eu acho que muito artista da performance tende a pensar assim também, né? Fazer uma vida, trazer uma ficcionalidade para a vida a partir trabalhando e mostrando essa vida assim. Só queria te agradecer assim pelos pensamentos que você trouxe, assim, acho muito bacana, e te agradecer por topar participar do projeto, mesmo que tenha sido não dessa forma como você falou, você prefere o contato, mesmo que tenha sido assim, esses contatos por redes e computadores e conexões estranhas e às vezes conexões possíveis, eu acho que foi bem legal a troca que a gente teve. Eu queria te agradecer. Eu agradeço também, foi muito importante para mim, assim, ter uma possibilidade de criar no mundo virtual e pensar nesse desafio que é criar dentro desse contexto agora que a gente está vivendo, né? Acho que é uma oportunidade bem boa. Eu agradeço o convite. A gente que agradece pela disposição, pela dedicação, parceria e por essa conversa aqui. Então, a gente encerra por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.